meus alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos começar mais uma aula, né? E dentro dessa nossa aula vamos dar continuidade ao assunto sobre a independência dos Estados Unidos da América, né? Com as mesmas propostas da aula passada. Analisar o processo político de independência dos Estados Unidos, identificar as diferenças das colônias inglesas da América do Norte, né? Compreender as mudanças políticas ocorridas durante a independência. Tá? Bem, nós vimos na aula passada, né, sobre as diversas atitudes tomadas pela Inglaterra em relação à colônia, né, as 13 colônias, e que gerou uma série de insatisfações, né? Bem, e culminou com o evento, né, no Porto de Boston. Tá? Bem, agora a gente vai ver todo o processo de emancipação das 13 colônias, que foi dividido em duas fases. Tá? A primeira fase foi uma fase que é considerada não separatista. Tá? O que aconteceu foi que eles tentaram reverter a situação. Tá? Já na segunda fase, nós tivemos, né, um evento que teve um perfil emancipacionista. Tá? Tudo isso aconteceu de acordo com os congressos que aconteceram na Filadélfia. Tá? Nós tivemos o primeiro congresso continental da Filadélfia e o segundo congresso continental da Filadélfia. Vamos primeiro, então, falar sobre o congresso que aconteceu no primeiro tempo. Tá? Olha só, o primeiro congresso continental da Filadélfia aconteceu em 1774. Tá? Então, compareceu nesse congresso um representante de cada uma das 13 colônias. Tá? E eles se reuniram na busca de uma definição sobre o processo de independência. Tá? Eu falei para vocês na aula passada que, mesmo na qualidade de colônia, mas elas tinham uma certa autonomia e não dependiam de tudo não dependiam da metrópole para fazer tudo. Essa autonomia fez com que eles tomassem essa decisão. Tá? Então, o que aconteceu? Não houve um consenso entre os representantes em relação ao momento ideal para declarar a independência. Tá? Então, eles decidiram que deveriam solicitar a revogação dos atos intoleráveis. Aqueles que estavam a Inglaterra cobrando. Então, eles pediram isso. O primeiro congresso, eles pediram a volta, tá, à situação anterior, antes daquele fato que aconteceu no Porto de Boston. Tá? Só que não houve atendimento por parte da metrópole às reivindicações das 13 colônias. Tá? Então foi organizada uma nova reunião. Tá? Eu coloquei aqui para vocês verem a situação que eram as 13 colônias. Né? E nós tínhamos colônias do sul e colônias do norte. As colônias do sul mais agrícolas, as colônias do norte mais industrializada, né? A colônia do sul para atender o mercado interno e as colônias do norte para atender o mercado internacional, principalmente atender às necessidades e demandas da metrópole. Né? Bem, já no segundo Congresso Continental da Filadélfia, que ocorreu um ano depois, em 1775, os representantes das 13 colônias decidiram dar início ao processo de independência. E durante esse congresso, Thomas Jefferson ele redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Tá? Porém, o que aconteceu? A Inglaterra, tá, ela não aceitou nem esse fato dele ter elaborado esse documento e muito menos aceitou a independência das colônias e declarou guerra contra as 13 colônias. Tá? Então, as guerras de independência elas duraram até 1783, tá? Quando após a vitória das tropas inglesas e os norte-americanos tiveram que
a independência reconhecida através do Tratado de Paris. Tá? Aqui nós temos um quadro, né, que retrata um movimento da assinatura de Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Esse quadro foi feito entre 1817 e 1818. Aqui nós temos, tá, o Independence Hall, na Filadélfia. Foi um dos prédios mais importantes da história americana. É aqui que foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá, nesse prédio aqui. Bem, aqui eu reservei para mostrar para vocês a última página do Tratado de Paris, tá? O antigo reino da Grã-Bretanha, né, reconheceu de maneira formal e oficial o fim da Guerra da Independência dos Estados Unidos e a independência dos Estados Unidos da América. Ele foi assinado em 3 de setembro de 1783, em Paris. Tá? Foi escolhido Paris porque, por se tratar de um terreno neutro em ambas as partes, tanto das 13 colônias quanto da Inglaterra. Tá? Bem, os principais líderes da independência das 3 colônias, nós temos aí George Washington, né, que ele era militar e foi líder das tropas norte-americanas durante as batalhas da Guerra de Independência das 13 colônias. Né? George Washington foi presidente dos Estados Unidos, né? Foi, por sinal, o primeiro presidente. Né? Nós tivemos Thomas Jefferson, tá? Que foi o redator da Declaração de Independência dos Estados Unidos, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, e nós tivemos também ali, como um dos principais líderes, né, Benjamin Franklin, responsável por conseguir o apoio da França e da Espanha, que isso foi extremamente importante para as vitórias nas batalhas. Não sei se vocês se recordam, mas na aula passada eu falei que uma das causas, né, da Inglaterra ter pressionado as 13 colônias por uma série de coisas foi justamente que a Inglaterra tinha acabado de sair de uma guerra contra a França, a Guerra dos 7 Anos. Então, as 13 colônias usou justamente isso. Aliou-se aos inimigos da Inglaterra para ter ajuda, né? Bem, o Benjamin Franklin ele é homenageado até hoje pelos feitos dele para a história norte-americana com a sua imagem na cédula de dólar, né? Tá a figura dele na face da nota de dólar, na moeda norte-americana. Bem, e com isso, gente, com esse reconhecimento da dependência, as 13 colônias, né, tratou de quê? De dar uma feição agora de um Estado, né? Então, essa construção desse Estado começou pela escolha do sistema político. O sistema político foi a confederação. É um país. O que é a confederação? É um país que tem um poder central. Esse poder central é exercido por um presidente, tá? Mas tem os estados. E esses estados, ele tem uma relativa autonomia, né? Autonomia jurídica, autonomia política, tá? Também foi criada a Constituição Americana, que foi aprovada 4 anos depois, em 1787, porque teve uma série de disputas políticas, né? Cada um defendendo o seu interesse, tá? E por isso que ela retardou um pouco de ser criada. Ela recebeu 10 emendas e uma dessas emendas estabelecia a Carta dos Direitos. Então, previa a liberdade de culto, liberdade de expressão, manter o silêncio durante uma interpelação policial, incluir acréscimo à Constituição quando for necessário, tá? E a Constituição Americana, para vocês terem uma ideia da data que ela foi criada, tá? Mesmo agora, 200 e
30 anos depois, ela só recebeu 27 emendas, tá? E, dentre os aspectos gerais dessa Carta Magna, a gente tem estabelecimento da República Presidencialista Federativa, tá? Com poderes divididos entre executivo, legislativo e judiciário, tá? É, eleição do chefe de Estado e do governo pelos cidadãos livres, criação da Suprema Corte, estabelecimento do sistema bicameral. O que é o sistema bicameral? É o mesmo que a gente usa aqui, e Senado e Câmara dos Deputados, tá? Unificação do sistema monetário, em vez de ter várias moedas, estabelecer uma moeda só, que é o dólar, tá? E medidas, não só monetário, como o sistema de medidas utilizado por agora o país, Estados Unidos da América, né? E obrigação dos estados, tá, em respeitar os direitos individuais do cidadão, tá? Isso foi a organização que se deu quando as 13 colônias se transformou num estado. Bem, então, vista essa nossa matéria, visto esse nosso conteúdo, eu quero passar agora a correção do exercício da aula passada. Eu passei um exercício para vocês e é um exercício de múltipla escolha. Ele tá pedindo o seguinte: esse exercício está na página 30 do nosso módulo, e ele pede o seguinte: leis britânicas acirradas divergências entre colônios americanos e coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessa lei destacam-se aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial, recuperar a Companhia das Índias Ocidentais. Letra B. Aumentar o consumo de chá de açúcar na colônia, obrigar o uso de selo nas correspondências e aumentar as exportações da colônia. Não, de forma alguma, tá, a Inglaterra queria aumentar a exportação da colônia. Não, ela queria liderar justamente essa exportação para ela poder ficar com lucro. Tá? A letra C. Abolir a escravidão nas colônias, separar juridicamente as 13 colônias e ajudar a Pensilvânia a anexar as terras do Oeste. Também não. Tá? Não é nada disso, não. Recuperar a Companhia das Índias Ocidentais, abrir o porto de Boston às nações amigas e aumentar as importações da colônia. Não. Tá? Qual é o ponto que está errado aí? Ela não queria abrir o porto de Boston, tá? Porque ela queria tomar a frente de toda a exportação. E devido àquele fato que foi a festa do chá, tá? A Inglaterra fechou o porto de Boston e falou que só iria reabrir quando os moradores da colônia indenizassem toda a carga que eles destruíram do navio inglês que estava aportado lá. Letra E. Pagar indenizações à França devido à derrota inglesa na Guerra dos 7 Anos. Revogar ato de Tochen e favorecer os... Não. Tá? A Inglaterra não revogou os atos do Tochen, do Charles Tochen, né? E favoreceu os produtores locais de açúcar. Negativo. Ela não fez nada para favorecer os produtores. Muito pelo contrário, ela queria tributar e dificultar o comércio, tanto de exportação quanto intercolonial, para liderar isso daí. Tá? Então, a resposta correta é a letra A. Aumentar a receita real, porque ela teve prejuízos não, teve gastos excessivos com a Guerra dos 7 Anos e queria compensar isso tributando a colônia, né, as 13 colônias. Tá? Impediu o contrabando. Quando ela proibiu o comércio intercolonial, isso começou a acontecer. E o comércio e recuperar a Companhia das Índias Orientais. Era isso que a Inglaterra estava querendo em relação às 13 colônias. Tá? Bem, para complementar o término desse nosso capítulo, né, eu vou pedir a vocês para resolver as atividades
da página 33 até a 36 do nosso módulo, tá? Então, eu fico por aqui, por hoje é só, e até a próxima aula. Um abraço para vocês.